Os filhos vão pegar os vasos e vão colocar os vasos na mão da mãe. A mãe pega o azeite e deita sobre os vasos. O texto diz que o azeite multiplica e enche os vasos. Perceba, os filhos até ajudam no processo do milagre. Os filhos ajudam a pegar os vasos e levar para a mãe. Os filhos pegam os vasos e levam para a mãe. Mas o milagre acontece na mão de quem? Os filhos ajudam, mas é na mão de quem que acontece o milagre? Quem deita o vaso de azeite sobre os vasos é a mãe. Então os filhos, eles até ajudam no processo. Mas quem faz o milagre acontecer é a mãe. Você precisa entender isso. Por quê? Porque por mais que os filhos ajudem no processo, existem milagres que só vão acontecer quando você colocar a mão. Os filhos podem ajudar? Pode ajudar. Eles vão participar? Vão participar. Mas o milagre só vai acontecer se você colocar a mão. Por que o milagre só acontece se você colocar a mão? Porque a palavra do profeta não foi para os filhos. A palavra do profeta não foi para o filho mais novo ou para o filho mais velho. A palavra do profeta foi para a mãe. Então a autoridade e a direção está sobre a mãe. É por isso que o azeite multiplica na mão da mãe. Aquilo que é para você fazer. Seus filhos não têm autoridade para fazer por você. Tem coisas que é você que tem que fazer. Teu pastor pode orar por você, mas teu pastor não vai multiplicar azeite. Teu filho pode emprestar o vaso, pegar o vaso, levar até você, te ajudar no processo, mas não vai multiplicar azeite. Tua melhor amiga pode fazer um propósito pela tua vida, mas ela não vai resolver o teu problema. Tem coisas que é você que tem que colocar a mão para que o azeite seja multiplicado. O mistério é com você. Deus falou com você. A revelação foi para você. A profecia foi para você. Deus tem um mistério contigo. O negócio é com você, não é com o filho. O negócio é contigo. Você que está tentando envolver os filhos nessa história. Você que está tentando envolver gente para te ajudar. Não, não. Deus não pediu para você pedir ajuda. O profeta não deu ordem para que os filhos carregassem vaso. O mistério é contigo. Então vai acontecer na tua mão. O mistério é com você. Então para de ficar envolvendo os outros naquilo que é responsabilidade sua. A responsabilidade é sua. É você que tem que fazer. Para de ficar atribuindo para os outros aquilo que você tem que fazer. Para ficar o tempo todo dizendo, ninguém ora por mim, ninguém coloca a mão no meu filho, ninguém expulsa o demônio do meu pai. Porque ninguém vem na minha casa orar. Se ninguém vem na tua casa orar, ora você, expulsa você, clama você, faz propósito você, porque você que tem a autoridade para isso. Deus colocou a autoridade sobre você. Ele deu a direção para você. A profecia foi para você. O mistério é com você. É por isso que você não pode sair por aí contando os planos para os outros. É por isso que você não pode sair por aí contando os seus problemas para todo mundo. É por isso que você não pode ficar saindo por aí contando, sabe, as suas dores para todo mundo, contando os próximos. Não, não conta. Não diz. Você não tem que ficar contando os seus planos para os outros, o que você vai fazer para os outros. Eles não vão entender o mistério de Deus. Eles não vão entender o propósito de Deus. Porque Deus falou com você e não com eles. Deus falou contigo e não com eles. O mistério é com você. Então às vezes você fica querendo que as pessoas sonhem os teus sonhos, acreditem nos teus projetos, venham acreditar nos teus propósitos. Não, não, Deus não falou com eles. Deus falou com você. Então eles não vão acreditar no que Deus falou com você. É como José,
que quando contou os sonhos, os irmãos não acreditaram. E não iriam acreditar, porque Deus falou com José, não foi com os irmãos. O mistério é contigo. Só que você quer que as pessoas venham ser tomadas pelo mesmo sentimento de emoção, de alegria que você teve quando você recebeu a palavra, quando você recebeu a profecia. E não, calma, nem todo mundo vai sonhar com você, nem todo mundo vai acreditar com você, nem todo mundo vai concordar com teus projetos. Pelo contrário, às vezes você vai contar teus sonhos para alguém e vão aparecer um monte de irmãos de José que vão tentar te lançar na cova, vão tentar rasgar tua túnica, vão tentar te matar, te lançar no Egito. E às vezes é melhor você ficar calado e viver sozinho o projeto, o propósito de Deus. Então o mistério é contigo. É por isso que às vezes tem pessoas que olham para você e falam: cara, tu não tem chamada para pregar, tu não tem chamado para cantar, tu não tem chamado para tocar, tu não tem chamado para profetizar, você não tem chamado para ser pastor, para ser diácono. Não, você não. Por quê? Porque eles não estavam lá no dia que Deus falou com você. Eles não estavam lá no dia que Deus se revelou para você. Eles não estavam lá no dia que Deus mostrou o poder dele sobre a tua vida. Eles não estavam lá no dia que Deus usou um vaso que você nem imaginava, de um lugar distante para falar com você. Eles não estavam no dia que Deus te deu um sonho. Eles não estavam naquela madrugada que você teve visões. Eles não estavam presentes naquele dia que Deus usou um profeta para falar contigo da mesma forma que usou Eliseu para falar com essa mulher. Me faz lembrar de uma vez, isso há muitos anos atrás. Eu era adolescente ainda e eu tinha um desejo muito grande de fazer teologia, porque o altar começou a queimar no meu coração e eu estava começando a criar o desejo de pregar e viver para o ministério da pregação, me colocar à disposição para o reino de Deus. E eu preguei no congresso, foi uma benção. Quando eu acabei de pregar, veio um pastor me procurar e disse assim: garoto, você não tem chamada para viver do ministério, você não deve fazer teologia, eu te aconselho você a fazer outra faculdade. Ele me desestimulou na época a fazer teologia, e se eu tivesse ouvido o conselho dele, eu não teria me formado, não teria feito faculdade, não teria feito pós-graduação, não teria estudado, não teria crescido. Mas pelo contrário, eu peguei aquela palavra negativa, fui para o quarto orar, fui falar com Deus, e eu criei aquela palavra, eu usei como combustível para querer crescer, para querer estudar, para querer dar o melhor, para querer fazer a coisa acontecer, sabe? Porque se ele disse que não iria acontecer, era um gás onde eu acreditava que Deus tinha algo muito maior para a minha vida. Porque se os homens dizem que não, Deus certamente está dizendo para mim que sim. E eu entrei no quarto, comecei a orar e Deus falou isso comigo. Sabe, Deus se revelou para mim, Deus se manifestou sobre a minha vida. E eu comecei a pensar, ele falou que eu não tinha chamada para pregar, eu não tinha chamada para fazer teologia, eu não tinha chamada para ter ministério. Se eu tivesse ouvido a palavra dele, eu não teria viajado o Brasil todo, como eu já preguei todos os estados do Brasil, já fui em várias cidades do Brasil, já saí do Brasil para falar da palavra de Deus. Se eu tivesse ouvido o conselho dele, eu não teria vivido o propósito de Deus. Mas eu lembro do que Deus falou comigo naquela época. Ele não viveu o que eu vivi. Ele não sentiu o que eu senti. Ele não teve as experiências com Deus que eu tive com 14, 13 anos de idade. Ele não viu o meu espírito sair do corpo. Ele não viu a parede da minha casa se mexer. Ele não viu quando eu fiquei apavorado achando que era demônio e o anjo do Senhor diz: não era demônio, era o Espírito Santo, sou eu. É a minha presença entrando no teu quarto. Ele não viu o que eu vi. Ele não sentiu a presença que eu senti. Ele não passou pelo arrebatamento que eu vivi. Ele não teve a experiência que eu vivi. E você acha que eu vou parar para ouvir alguém que não ouviu da palavra que eu ouvi, que não recebeu a palavra que eu recebi, que não recebeu a profecia que eu... Você acha que eu vou ouvir alguém que não está no mesmo propósito que eu? Existem mistérios que Deus tem com você, existem propósitos que Deus tem com você, e você não pode deixar com que as circunstâncias venham te influenciar. O mistério é contigo, e as pessoas concordando ou não, acreditando ou não, confiando ou não, depositando confiança ou não, Deus vai fazer acontecer sobre a sua vida.